Bom, vamos então aqui à análise dos 20 sonetos do Luís Vaz de Camões, selecionados pela Unicamp. Peguem papel, caneta e aproveite, se inscrevam no canal Leituras Obrigatórias, curtam, né, compartilhem o conhecimento. Então peguem papel e caneta e vamos então, a partir de agora, mergulhar nesses 20 sonetos que foram selecionados, tá? Antes de mais nada, lembrar que o Camões é um poeta português e ele está inserido no movimento literário chamado classicismo, ou seja, o classicismo ele vai de 1527 a 1580, e que está dentro do Renascimento, dentro daquela visão gigante do antropocentrismo, ou seja, o que é o antropocentrismo? Antropo é o homem como centro de tudo. Então, a partir de agora, eu tenho a concepção de vida centrada no conhecimento do homem a partir de agora, e não mais naquele teocentrismo, naquela concepção centrada no conhecimento de Deus. Ou seja, a partir de agora, eu sendo mais antropocêntrico, eu não olho mais tanto para as alturas, para uma visão religiosa a Deus, né? Mas eu olho agora ao largo, certo? Então guardem aí, né? Renascimento, classicismo, antropocentrismo. E na época do Renascimento, nós vamos ter uma intensa divulgação da cultura greco-romana, principalmente das obras escritas. Vocês vão lembrar, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, aquelas epopeias atribuídas a Homero, a Eneida do Virgílio, as tragédias gregas, Medeia, enfim, Édipo Rei. E tu soma ainda a isso as descobertas científicas, as invenções, a reforma luterana, as expansões marítimas, ou seja, o saber concreto, a partir de agora, o saber científico, ele se torna acima do saber abstrato, tá? E aí, quanto às conquistas ultramarinas, lembrando, nós temos o Caminho das Índias, que foi retratado nos Lusíadas, a descoberta do Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, e várias outras conquistas no reinado do Dom Manuel I. E aí Lisboa consegue ter essa projeção, essa prosperidade econômica, mesmo que seja temporária, mas fica sendo um grande centro ali, tá? Bom, então no Renascimento nós temos, né, esse espírito todo da antiguidade greco-romana, ou seja, a imitação desses ideais greco-latinos que vão ser vistos o quê? Como modelos de perfeição. Por que eu olho para uma Ilíada, para uma Odisseia, para uma tragédia grega, né, enfim, ou uma epopeia latina do Virgílio, por exemplo, a Eneida, e olho como modelo de perfeição? Por quê? Porque ali elas duraram, atravessaram séculos, são eternas, são perenes, duradouras, ou seja, podem ter 500 mil anos ainda e elas vão continuar ainda sendo universais, tá? Então o que vai acontecer com o Renascimento a partir de agora? Os autores, eles vão imitar as ideias dos gregos e dos latinos, tá? Mas cuidem que imitar não é simplesmente eu pegar e copiar fielmente, longe disso, tá? Imitar é imitar a fórmula, as regras do tipo, eu olho as regras e acrescento o meu talento pessoal, tá? Então vocês cuidem que a imitação é imitação da fórmula, das regras, mas a ideia é minha, eu acrescento o meu talento, tá? E aqui a razão vai ser fundamental, porque a arte clássica ela é racionalista por excelência, tá? Então ela vai ficar exercendo, digamos, um controle sobre a emoção. Ou seja, eu sou intelectual antes de sensitivo, tá? E a arte do Renascimento, claro que ela vai tender a ser universal. Nós vamos notar que a poesia vai se impor, e nessa poesia vai ter a questão também dos deuses, claro, né? E apesar de aparecerem deuses ali, eles vão servir apenas de símbolo, de ornamento, de enfeite. Por quê? Porque quem é que vai prevalecer ali? O humano. O humano prevalece sobre o divino, tá? E também cuidar as questões clássicas do Renascimento, a verdade, a beleza, o equilíbrio, a razão, o culto da forma aqui, tá? Bom, e tem um poeta que vai ser muito importante para o Camões, tá? Quem é que é esse poeta? O Sá de Miranda, porque em 1527 o que acontece? O Sá de Miranda ele vem para Portugal e traz novidades no sentido da poesia. Ele vai apresentar o soneto, o verso decassílabo, a construção em oitava, né, os 8 versos, a canção, a ode, o terceto, a écogla. E o Sá de Miranda vai ser o tipo principal divulgador do classicismo. E ele mostra todas essas inovações, novidades aqui por Camões. E aqui que a gente vai ver agora uma mudança, porque o Camões, antes disso, fazia os versos como a gente vai chamar de medida velha.
E agora, quando o Sá de Miranda apresenta para ele todas essas novidades, nós vamos ter o Camões usando a medida nova. E por tabela 1527, vocês viram, é o ano do surgimento aqui, né, do classicismo em Portugal, tá? Bom, o Camões, ele tem toda uma biografia lacunosa, cheia de dúvidas, né? Possivelmente ele tenha nascido em Lisboa, possivelmente em 1524 ou 1525, talvez tenha estudado na Universidade de Coimbra, ou seja, muitos talvez, por quê? Porque o Camões tem uma biografia que não foi clara, ela é cheia de lacunas, tá? Mas a gente sabe que ele frequentou a corte, ele declamava versos lá, que ele era leitor de Homero, era leitor do Horácio, do Virgílio, do Ovídio, do Petrarca, né? Digamos, o inventor do soneto, tá? E o Camões, quando estava ali na corte, declamava, fazia, acontecia, ele também teve essa vida de Dom Juan, por quê? Porque ele encantava muitas mulheres, né? E o Camões muitas vezes se apaixonava e tinha que se retirar, por quê? Porque ele provocava muitas brigas, muitas rixas ali. E a gente fica sabendo que o Camões ele também se alistou como soldado no serviço militar ultramarino. Ele, inclusive, perdeu um olho em combate, né, dentro daquelas pinturas que fazem dele, ele sem o olho, né? E o Camões ele teve então essa vida boêmia, brigava, chegou a ser preso, acabou depois sendo perdoado pelo rei. Só que aí o Camões ele tem que se retirar para um exílio de 16 anos. E onde é que ele vai passar esse exílio? Lá no Oriente. E detalhe, né? Ele vai ter um amor lá, que é Dinamene, que a gente vai conhecer nos poemas aqui, né? Só que o que acontece, o Camões, aquela questão clássica dele, né? Ele vai estar num naufrágio e ele consegue salvar a nado os Lusíadas. Ele salva a literatura, mas perde a amada, a Dinamene, né? Que era amante dele lá em Macau, né? Ela era uma escrava, enfim. Então, depois de 16 anos no Oriente, o Camões volta para Portugal, sem dinheiro, né? Mas ainda consegue publicar os Lusíadas, consegue ter uma espécie assim de pensão pecuniária muito curta, porque ele morre talvez em 1580 na pobreza, mas o que importa aqui é que a obra dele ficou eterna, né? Esta é verdade. A gente vai falar aqui da obra dele lírica, mas lembrando, né, ele tem os Lusíadas também, que é a grande epopeia em língua portuguesa, tá? Bom, todo mundo sabe, né, que o Camões ele foi poeta, mas também, só por curiosidade, ele escreveu também peças de teatro. Ele fez aquele teatro ainda ao modo ah, do Gil Vicente, né, aquele teatro mais de altos, e também, né, dentro daquela questão mais do mundo clássico, tá? Mas como poeta ele foi destaque absoluto, tá? Então lembrando, né, quanto aos temas líricos dele, o destaque é o amor, tá? O amor vai ser o principal tema dessa medida nova a partir de agora, certo? E um amor, lembrando, é um amor mais pensado do que sentido, ou seja, a razão se imperando muitas vezes ali, mas ele também gosta de falar sobre o desconcerto do mundo, ou seja, aquela ideia de que tudo muda, nada é eterno, tá? Então uma questão assim muito mais biográfica, mais individual, mais psicológica aqui do Camões também, tá? Então lembrando aqui, quanto àquela questão que eu estou mostrando para vocês da medida velha e da medida nova, tá? Em 1527 eu falei para vocês o Sá de Miranda, ele apresentou para o Camões essas novidades todas aí poéticas, né? O soneto, o verso decassílaba, a oitava. E antes o Camões fazia poemas como a gente vai chamar na medida velha, em redondilhas, tipo versos de 7 sílabas. Só que agora, quando o Camões vai ver que o cardápio dele, o menu dele, vira gigantesco, a partir de agora com os sonetos, o decassílabo, as oitavas, ele vai usar uma medida nova, tá? Principalmente para a questão dos sonetos. E ele vai se tornar o maior, prestem bem atenção, o maior sonetista em língua portuguesa. Tá? Ele já é o maior poeta épico em língua portuguesa por causa dos Lusíadas, né? E ele também vai se tornar o maior sonetista em língua portuguesa. Inclusive, numa época ainda que a língua portuguesa está inconstante, ainda tem aqueles resquícios do galego. E o que a gente chama o Camões, lembrem, né? O pai da língua portuguesa, né? A língua de Camões, muitas vezes vocês já ouviram falar, porque ele vai fixar o uso da língua portuguesa, tá? Então, nosso pai aqui da língua portuguesa, tá? E lembrar que o soneto ele é uma forma fixa de poesia, tá? Ele vem da Itália,
lá do Petrarca, né? Enfim, inclusive o Petrarca inspira o Camões, né? E lembrar aqui agora como é que é esse soneto, tá? O soneto, ele é uma forma fixa, reparem, tá? Vocês vão vendo. Ele é dividido em duas estrofes de 4 versos, que a gente vai chamar de quartetos ou quadras, mais duas estrofes de 3 versos, que são os tercetos aqui, tá? Então reparem, toda vez que aparecer essa estrutura aqui de 14 versos, por que é fixa? Porque sempre vai ter 14 versos, divididos assim, ó, em 4, 4, 3, 3. Parece até esquema tático de futebol, né? 4, 4, 3, 3 aqui, tá? Cada X daquelas linhas ali, não se esqueçam que é um verso, tá? E cada bloco é uma estrofe. Então, quando eu estudo poesia, eu tenho que me lembrar, né? Cada linha é um verso, cada bloco é uma estrofe, ok? Bom, então aqui o Camões ele tem uma espécie assim de estrutura no soneto, tá? Ele basicamente faz o que? Ele apresenta o tema no primeiro quarteto, certo? No segundo quarteto ele vai começar a desenvolver esse tema. No primeiro terceto ele faz uma confirmação e no segundo terceto ele faz uma conclusão. Basicamente tem uma fórmula que ele segue para construir, porque vocês sabem, né, para fazer um soneto eu tenho que ter um poder de concisão, eu tenho que fazer a minha ideia acontecer em 14 versos, tá? E para vocês terem uma ideia, quando a gente declama um soneto, ele mais ou menos dura entre 45 e 55 segundos, tá? Então, quem faz um soneto tem um poder gigante de concisão, de síntese muito grande, tá? Ou seja, uma grande ideia de forma muito rápida. Tanto que o soneto, como eu falei para vocês, pela minha experiência, eu leio entre 45 e 55 segundos, tá? Outro detalhe importante. Nos poemas, nós não temos o que a gente chama de narrador, tá? Quem vai narrar ali, quem conta, nós vamos chamar de eu lírico, ou sujeito lírico, ou sujeito poético, tá? Que não necessariamente tem que ser o poeta. Pode até se confundir com a biografia do poeta, mas é uma voz poética que vai nos contar aquilo ali, vai ser o narrador, vai ser o eu lírico, tá? Claro que essa voz pode se confundir muitas vezes com o biografismo do poeta, porque quem já estudou Florbela Espanca, o Álvares de Azevedo, o Mário Quintana, o Vinícius de Moraes, o Manuel Bandeira que escorrem biografismo, que a vida se confunde, o Mário Quintana chega a dizer que nunca escreveu uma vírgula que não fosse uma confissão, por exemplo, tá? Mas lembrando, a voz que narra ali, a voz que fala é eu lírico, ou sujeito lírico, ou sujeito poético, tá? E lembrem também, poesia não é gênero narrativo, que é o romance, que é o conto, não é gênero dramático da encenação, que é o teatro. A poesia é gênero lírico, aquele que é feito para cantar, não para contar nem para representar, tá? Mas é para cantar, gênero lírico, certo? Bom, pessoal, olha só. Aqui eu vou fazer uma divisão, tá? A divisão que eu fiz quanto aos temas dos poemas. Como estão cobrando 20 poemas, tá? Eu dividi assim, lembrando que o Camões não colocava nome nos poemas. Então, como é que a gente conhece os poemas? Pelo primeiro verso, tá? Importante saber, tá? Eles não são nomeados pelo primeiro verso. Então, é uma convenção na literatura. Se Vocês podem ver, né, os contos, os romances, as peças de teatro, elas têm nome. Mas às vezes os poemas, quando tu fazia um livro, tu numerava em números romanos muitas vezes, né? Ah, um livro que tem 35 sonetos, tu numerava apenas 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então é comum, claro, tu pega lá um Vinícius de Moraes, ele fez soneto da fidelidade, soneto de separação, ele dava nome, certo? O Camões não deu nome, então a gente conhece o poema pelo primeiro verso, tá? Então, olha só. Poemas de amor em que vai ter reflexão e filosofia. Reparem, tem um 6 ali, em que ele vai fazer essa reflexão sobre o amor, tá? Lembrem, o amor é fogo que arde sem se ver. Ele está falando propriamente mais do sentimento ali, né? Ele está filosofando sobre, tá? Ele também vai ter poemas em que ele vai fazer homenagem à amada dele, a Dinamene. Lembrem, a amante que ele tinha lá no Oriente, que morreu no mar, tá? Então ele tem 4 poemas aqui para ela. Ele tem poemas sobre a pátria, em que ele vai fazer referências bíblicas, ele vai fazer uma intertextualidade com a Bíblia. Lembrando que Portugal é muito cristã. Sentimentos do eu lírico,
tá? Tem poemas mostrando o interior dele, tá? Tem poemas mostrando o desconcerto pessoal, que também pode ser aquele desconcerto individual, psicológico ou autobiográfico, tá? E tema importante do Camões é o desconcerto do mundo, a ideia de que o mundo, tipo, tá de pernas pro ar, tá tudo errado. Ou seja, quem é bom, ao invés de ser premiado, é castigado. Quem é mal, tá sendo premiado, tá invertido, o mundo tá virado, né? E o Camões presencia isso em vida, esse mundo em desconcerto, o que vai gerar poemas em que o eu lírico, claro, vai se revoltar, vai ficar angustiado também ali, tá? E poemas de passagem do tempo, da brevidade da vida, que vai ser um tema que vai atravessar 300 anos, aquela preocupação com o passar do tempo, a efemeridade, que depois entra lá no barroco também, que depois passa para o arcadismo com o nome latino chamado carpe diem, aproveite o dia, colhe o dia, porque tu tem uma certeza que tu há de morrer, certo? Bom, vamos ao poema aqui. Ó, vou dizer para vocês, a Unicamp ela não colocou nenhuma ordem assim, né? Ela botou uma ordem alfabética. Como vocês estão vendo, eu vou voltar aqui, eu tô botando uma ordem quanto aos temas, tá? Então a minha ordem é temática, certo? Eu botei ali o quanto mais aparece no primeiro momento, depois até os que menos aparecem, certo? A gente vai ver um por um agora dos 20 poemas, né? Os 20 sonetos, tá? Bom, o primeiro se chama Busque Amor, Novas Artes, Novo Engenho. Primeiro, ele é um soneto. Os versos são decassílabos. E detalhe, quanto aos versos decassílabos, eu vou comentar no final desse vídeo como é que se faz a metrificação, aquela contagem das sílabas poéticas, a matemática da literatura, mas no final do vídeo, tá? Quem quiser saber, tem um vídeo no canal só sobre metrificação e escansão. Como é que eu faço essas contagens aqui, tá? Mas para vocês já fiquem sabendo que são versos de 10 sílabas ou decassílabos, tá? Ok? No final eu vou comentar, tá? Ele tem um esquema de rimas, então lembrando que cada verso, cada linha é um verso, cada grupo é uma estrofe, então são 4 estrofes, 4, 4, 3, 3. 4 versos mais 4 dá 8, mais 3 mais 3 são 14 versos aqui o soneto, tá? Então, vou falar o soneto, depois eu vou começar a comentá-lo, certo? Busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me, e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido o lenho. Mas, conquanto não pode haver desgosto onde esperança falte, lá me esconde amor um mal, que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Bom, reparem, né, que o eu lírico está dizendo aqui para o amor, e ele usa amor com A maiúsculo, né, o sentimento e tudo mais, que este amor busque novas armadilhas, ou seja, novos truques para matar o eu lírico, certo? Por quê? Porque essas artes, esses engenhos, não vão nunca matar as esperanças do eu lírico. Por quê? Por que não vão matar? Porque o eu lírico não tem esperança nenhuma. Por isso que o amor não pode tirar algo que o eu lírico não tem, certo? Ou seja, o eu lírico não tem medo desse amor aí, porque o eu lírico diz que já está perdido. E reparem que ele está usando as imagens de que está andando em mar bravo, ou seja, como uma nau à deriva ali, reparem, né? O lenho já está perdido, tá? E novamente o que ele está dizendo ali, né? Que ele não pode sofrer nenhum desgosto. Como é que eu vou sofrer um desgosto se eu não tenho esperança, certo? Então vocês estão vendo, né? Tu não pode me tirar o que eu não tenho, certo? Mas qual é o problema? Como é que se encerra o soneto? Mesmo que o eu lírico não tenha nenhuma esperança, e por isso ele acha, né, que não pode ter desgosto nenhum, o eu lírico vê que o amor esconde dele um mal, mas um mal invisível que se esconde onde, né? Na alma, como ele está dizendo, que mata e não se vê. E que mal é esse? Reparem que final lindo. Que dias há que na alma me tem posto não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei por quê. Ou seja, né, por meio de jogo de palavras, o eu lírico está revelando, né, a incapacidade dele de compreender a questão do amor.
tá? Vocês estão vendo o esquema de rimas, eu botei ele embaixo, tá? Por que eu botei ABBA, ABBA, CDE, CDE? Porque assim, ó, a primeira rima que aparece eu chamo de A. Então é engenho. Mas engenho não rima com esquivanças, então eu vou chamar esquivanças de B. Mas esquivanças rima com esperanças, então surge de novo um B. Engenho rima com tenho, então lá vou eu e volto pro A. Então assim ele vai fazendo o jogo de rimas, tá? Nos dois primeiros quartetos. Só que nos tercetos ele não usa nem A nem B. Ele usa desgosto, ele usa uma C, que não rima com esconde. Aí ele puxa uma D e não rima com V. Ele puxa E para rimar tudo nos tercetos, tá? Então assim, ó, se perguntarem sobre a questão que é um soneto forma fixa, verdade. Tem versos decassílabos? Verdade. Tem esquemas de rimas? Sim, tá? E aí vocês têm o quê? Um eu lírico dizendo, né, versando sobre essa questão do amor, tá? Bom, vamos para o segundo soneto aqui, tá? Transforma-se o amador na coisa amada. Então reparem como é que ele é. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais desejo o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo ta alma está aliada. Mas esta linda e pura semideia, que como um acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Bom, então aqui vocês estão vendo, né, que o amor, aqui de novo, está transformando aquele que ama, o amador, na coisa amada, ou seja, o eu lírico está sentindo o objeto amado, e no caso, a amada. E o eu lírico está sentindo muito essa amada aí. Mas reparem que o eu lírico tem a amada só no pensamento, não na realidade, não no contato físico, certo? É um amor mais sentido do que físico aqui, tá? E ele diz, né, que não precisa desejar mais nada, por quê? Porque a amada dele está sempre no pensamento dele. Reparem que esse encontro amoroso no pensamento, em outro espaço, nesse espaço, digamos assim, transcendente, tá? É o que a gente chama de amor platônico, certo? E o Camões gosta de utilizar esse platonismo ou neoplatonismo, ou seja, aquela ideia, né, de que o amor perfeito não é aquele amor em que eu tenho um contato com a pessoa, mas é aquele amor espiritualizado, certo? E por isso que o eu lírico está feliz, porque esse amor está no pensamento dele. E a alma dele se conforma com esse amor de pensamento, esse amor platônico, tá? E como é que ele finaliza ali, reparem, né? Ele vive um puro amor, assim como a simples matéria busca a forma. Ou seja, o eu lírico idealiza a amada, está com ela sempre em pensamentos, e que ele já tem isso, basta, não precisa mais nada, tá? Bom, enquanto quis fortuna que tivesse, vamos lá então para este soneto, ó. Enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo o amor que aviso desse minha escritura a algum juiz isento, escureceu-me o engenho com tormento para que seus enganos não dissesse. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são, e não defeitos. E sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Bom, aqui então ele tem uma reflexão sobre o amor. O eu lírico diz que a fortuna, reparem ali com F maiúsculo, né, o destino, essa entidade, deu a ele a esperança de ele ser feliz, de ser amado. E fez o eu lírico escrever isso, os efeitos, digamos assim, do amor, os seus pensamentos, né? Mas a gente tem agora uma outra entidade, que é o Deus Amor, que não aparece tão positivo ali não, porque o amor vira uma tormenta para a criação. Por quê? Uma tormenta para a escrita do eu lírico, porque o amor não quer que o eu lírico exponha, digamos, os enganos do amor. Então a gente tem duas entidades ali, a fortuna, que quer que o eu lírico conte os seus amores, e o amor, que não quer ver exposto ali, digamos, os seus erros, né? E reparem que nos tercetos o eu lírico se dirige a nós, leitores, e diz que o leitor, quando lê casos de amor tão diversos, né, enfim, nos poemas e conforme as experiências amorosas, digamos assim, né, dos próprios leitores,
os leitores vão entender os versos desse eu lírico aqui. Ou seja, meio que citando até Olavo Bilac, né, depois, daquela ideia de que só quem ama tem ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas aqui, né? Repare então, né, que o que diz, ó, o amor, vai colocar no papel, né? Ó, não é para colocar os meus enganos e tudo mais, né? Enfim, então aqui nós temos essa questão do eu lírico se reportar aos seus leitores, né, versando sobre o amor, tá? Bom, aqui nós temos neste soneto, vocês vão cuidar, tá? Se eles cobrarem este soneto aqui, vocês têm o que a gente chama de exploração visual, porque o soneto está repartido em 2 colunas, tá? Lembro que séculos depois vai vir a ser, digamos assim, no Brasil, o concretismo, aquela disposição das palavras no papel, né? Então, reparem como é que está o poema aqui. Vencido está de amor meu pensamento. O que mais pode vencida a vida, sujeita a vos servir instituída, oferecendo tudo a vosso intento. Contente deste bem, louvo o momento ou hora em que se viu tão bem perdida, 1000 vezes desejando a tal ferida, outra vez renovar seu perdimento. Com essa pretensão está segura a causa que me guia nesta empresa, tão estranha, tão doce, honrosa e alta. Jurando não seguir outra aventura, votando só por vós rara firmeza, ou ser no vosso amor achado em falta. Então reparem, basicamente, né, a gente pode até ler a primeira coluna só, a segunda coluna, tá? Porque quanto ao que diz o poema aqui, o eu lírico diz, ó, o amor venceu, tá? O sentimento venceu de novo e a razão, obviamente, foi aquela que perdeu. Só que o eu lírico, ele não está se queixando disso, né? Ele não está se queixando que o amor venceu, que o sentimento venceu. Por quê? Porque ele está contente, ele está feliz, ele está desejando isso mesmo, né? E que isso para ele sempre se renove. E ele diz que promete, jura não seguir outra aventura, né? Outro amor, porque quem ele ama, nesse amor ele é firme, tá? Muito bem. Agora eu vou passar aqui e vocês vão ver agora, colocando em outro slide aqui, notem o que o Camões escreveu nas iniciais da segunda coluna, tá? Estão vendo que ele fez um acróstico ali? Acróstico é quando tu lê, né? As iniciais. E o que está dito ali? Muito alta senhora. Reparem a capacidade formal do Camões. Olha, eu vou voltar ao poema aqui e vou grifar nos olhos de vocês o que ele fez ali, tá? E aqui, de novo, né, lembrando que o Camões utiliza muito o neoplatonismo, ou seja, a ideia de que a experiência amorosa perfeita, digamos assim, né, é o amor espiritualizado, o platonismo, tá? Bom, vamos para o poema Pede o desejo, dama, que vos veja. Pede o desejo, dama, que vos veja. Não entende o que pede, está enganado. É este amor tão fino e tão delgado que quem o tem não sabe o que deseja. Não há coisa a qual natural seja que não queira perpétuo seu estado. Não quer logo o desejo desejado, porque não falte nunca onde sobeja. Mas este puro efeito em mim se dana, que, como a grave pedra tem por arte o centro desejar da natureza, assim o pensamento, pela parte que vai tomar de mim, terrestre humana, foi senhora pedir esta baixeza. Bom, vocês viram aqui, né, que o eu lírico diz a sua dama, a sua amada, né, que o desejo pede que ele, eu lírico, veja ela, veja a amada. Mas o eu lírico nega, diz que o desejo está muito enganado, né, porque o amor que o eu lírico tem pela dama dele, pela amada, né, é um amor fino. Reparem que ele usa delgado, que quem o tem não sabe o que deseja. Ou seja, a gente cai de novo aqui no platonismo, ou seja, o eu lírico não quer atender ao desejo, não quer ter esse encontro real, né, enfim, físico com a amada. Reparem que ele diz, não quer logo o desejo, o desejado, porque não falta desejo, sobra desejo do eu lírico. Mas o que ele acha? Que essa questão de encontro real, né, enfim, não é o amor perfeito. Então ele nega o prazer físico, né? Que ele considera que é uma grave pedra, estão vendo, né? Então o eu lírico ele pede perdão à amada dele por ter esse lado racional, essa parte humana de pensar nesse contato físico, que ia ser esse contato físico que é um contato mais vil, mais baixo, né? Uma baixeza, digamos, né? Ou seja,
O que seria superior aqui? Tu pensar nela, ter esse amor platônico, tá? Claro que muitos estão pensando assim, mas eu acho que o melhor é ter um contato físico, né? Pois é, mas aí tu foge um pouco do platonismo. O Camões marca muito esse platonismo, que o amor perfeito é que é amor idealizado, de pensamento, tá? Sem ter o contato físico. Bom, aqui o soneto mais conhecido de Camões, e vou mais longe, tá? O poema mais conhecido da história da língua portuguesa. Você sabe que o Camões vai tentar definir o amor, mas como é que eu vou definir um amor, um sentimento que é tão contraditório, tá? É o que ele tenta fazer aqui, certo? E para isso vocês vão ver que ele vai usar antíteses, paradoxos para mostrar o que a natureza, digamos, né, paradoxal do amor. E reparem que eu quero que vocês observem ali que temos um verbo que é muito importante na construção, que é o verbo ser, que ele está conjugado aqui na forma mais mínima, né, que é o é. Ou seja, o verbo ser é um verbo definidor, ele define. E este é vai gerar a questão do que a gente vai chamar de anáfora, né, que é a repetição, digamos, de uma palavra para enfatizar, digamos, o termo repetido. Estão vendo? O amor é. E eu não preciso mais colocar, eu só coloco é ferida que dói, é um contentamento, é dor, é um não, é um não, é um nunca, é um não, e assim vai, tá? Então, vamos lá, então, vamos ler esse poema aqui. Vocês conhecem de cor salteado, né? Até faço um teste com vocês, né? Se eu saio na rua, pego 10 pessoas aleatoriamente e digo amor é um fogo que arde, talvez dessas 10, umas 3 me completem, né? O que já mostra que é sucesso total, tá? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então reparem, né? Reparem aqui o jogo de antíteses, de paradoxos, né? De resultados contrários ao que a gente espera, né? Então, reparem, olhem bem, amor é ferida que dói e não é sentida. Como assim dói e eu não sinto? Isso é um resultado contrário ao que eu estou esperando, né? Reparem que é um contentamento descontente. Além de ser uma antítese, é um paradoxo, né? Tá? Então, mais, né? Arde, não sinto, dor que desaba, mas sem doer. Como assim? Isso é o paradoxo, né? Aquele resultado contrário ao que se espera. Tipo, estudei, 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 rodei. Tá? Pequei, 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 fui perdoado. Isso é um paradoxo, né? Reparem, eu não querer, mas bem querer. É andar solitário, sozinho entre a gente, entre muitos. Como assim ser sozinho, solitário entre muitos? Ganhar, perder, né? E aí seguem esses paradoxos, esses resultados contrários ao que se espera e as antíteses, claro, né? Então reparem, é querer estar preso por vontade. Quem é que quer ser preso por vontade? Quem quer servir a quem vence, o vencedor? Quer servir o perdedor, tá? Quem quer ter lealdade com quem nos mata? Tu quer ter raiva, ódio, né? E reparem que no terceiro final aqui o eu lírico ele vai fazer a grande pergunta. Mas como o amor pode, digamos assim, causar, vou tentar botar aqui numa ordem mais direta, ó, como o amor pode causar amizade nos corações humanos? Ou seja, como é que ele pode causar algo bom se o amor é tão contrário, se é tão contraditório? Então, qual é o resumo do poema aqui, né? O eu lírico, a partir de antíteses, de paradoxos, né? Enfim, da anáfora, dessa repetição aí, ele tenta definir o que é o sentimento tão forte como amor, mas ele acaba vendo que o amor é um sentimento contraditório, né? Porque você sabe muito bem que o amor ele pode movimentar uma guerra, algo para o mal, como algo para o bem, certo? E o soneto ele começa e termina com a mesma palavra, reparem, amor. Clássico dos clássicos, né? Bom, agora a gente entra com esses poemas que ele fez para a amada dele, a Dinamene, tá? Reparem o que ele vai dizer. Ah, minha Dinamene, assim deixaste quem não deixara nunca de querer-te. Ah, ninfa minha, já não posso ver-te, tão azinha esta vida desprezaste. Como já para sempre te apartaste de quem tão longe estava de perder-te? Puderam estas ondas defender-te, que não visses quem tanto magoaste?
Nem falar-te somente a dura morte me deixou, que tão cego o negro manto em teus olhos deitado consentiste. Ó mar, ó céu, ó minha escura sorte, que pena sentirei que valha tanto, que ainda tenho por pouco viver triste. Bom, lembrando aqui a explicação, né? A Dinamene, essa aí foi uma paixão do Camões, uma paixão real, porque o Camões, quando ele viajou lá para o Oriente, ele se apaixonou por essa mulher, a Dinamene aqui, que era chinesa, mas o Camões acabou morrendo ela, né, a Dinamene, acabou morrendo num naufrágio, tá? Então entendam, né? E o Camões ele fez poemas dedicados a ela, e aqui ela aparece personificada na figura de uma ninfa, que é a ninfa Dinamene, né, e tudo mais. Ah, e essa questão de ninfa também, a Dinamene aparece até na Ilíada, né, do Homero lá, que é aquela ninfa que preside, digamos, os oceanos, né? E aí reparem que o eu lírico ele já começa com uma lamentação, ele usa uma interjeição ali, chama de minha Dinamene, e aí esse eu lírico está confessando que ela, né, a Dinamene, digamos, desprezou a vida, acabou morreu realmente afogada, né? E deixou o eu lírico ali sozinho. E ele que sempre quis ela, digamos, né, que nunca deixou de querer a Dinamene, sempre apaixonado, tá? Reparem que a gente tem então essa aproximação com a questão biográfica aqui, tá? Mas mesmo assim, mesmo esse eu lírico se confundindo com a voz do Camões, não deixa de... Nós temos um eu lírico aqui, por quê? Porque ele está fazendo arte, está fazendo comparações com ninfa, ele está usando um tema, mesmo que seja biográfico, como arte, como poesia, tá? E reparem que ele segue ali lamentando a separação, a morte dela, porque ele nunca imaginava que isso ia acontecer. E reparem que o eu lírico toca na questão das ondas do mar, porque essa Dinamênia aqui seria, né, digamos assim, na questão mitológica, a ninfa, né, que presidia os oceanos e tudo mais. Então a gente vê essa questão do lamento do eu lírico pela perda, né? E o eu lírico revela que ela está morta e não conseguiu falar com ela morreu cedo. O que vai ser de mim agora com o que resta da minha vida sem ela, né? E a quem o eu lírico recorre, reparem, ele usa interlocutores, né? Da natureza, ó mar, ó céu. O mar, lembrando, né? Porque ela é uma ninfa, morre afogada, e o céu, essa questão religiosa, daquele encontro, digamos, né? Pós-morte, de uma união, né? Uma união em outro plano espiritual agora, tá? Enquanto isso, o lamento do eu lírico, né? O viver do eu lírico se torna apenas um viver triste, ou seja, o eu lírico sem amada fica insatisfeito aqui. Bom, mais um poema aqui, né, do Camões para a amada dele, a Dinamene. Reparem. Quando de minhas mágoas a comprida imaginação aos olhos me adormece, em sonhos aquela alma me aparece que para mim foi sonho nesta vida. Lá numa solidade, onde estendida a vista pelo campo desfalece, corro para ela, e ela então parece que mais de mim se alonga compelida. Brado, não me fujais, sombra benigna. Ela, os olhos em mim com brando pejo, como quem diz que já não pode ser, torna a fugir-me, e eu gritando, Dina. Antes que diga Mene, alardo e vejo que nem um breve engano eu posso ter. Bom, então aqui de novo, né, a questão do eu lírico falando sobre a Dinamene aqui, o eu lírico diz que adormeceu e na imaginação dele há muitas mágoas, sofrimento, tristeza, mas quem é que no sonho aparece para ele? A Dinamene, a amada, né, que ele diz que é que para ele foi um sonho, mas na vida real ali, né? Então ele sonha com ela e quando a imagem tá mal, o pensamento dele já tá morrendo, o eu lírico pensa, né, em mudar o foco, aí ele pensa na amada, mesmo morta, né, mesmo que seja pensar na alma dela. E aí pede para essa sombra, essa alma aí, né, esse sonho, digamos assim, né, que não fuja da visão dele, porque a gente vê que ela está fugindo ali, e pede, não me fujais, sombra do bem, sombra benigna, né? E ele vê que a amada coloca os olhos nele, né? Como quem diz que já não pode ser, ou seja, não é possível esse contato, né? A partir de agora, real, físico, porque ela está morta, tanto que ela vai fugindo, né? E o que faz o eu lírico? Vai ali gritando, Dina, né? Antes que diga, complete o nome, Mene, né? Então ele fica em alarde, vê que tudo isso não passa, digamos, de um breve engano aqui, tá? Lembrem, né? Quando a gente fala de Camões, a poesia, sempre o amor aparece muito forte nele, né?
Muito desse amor platônico que é mais pensado do que realizado fisicamente, tá? Bom, mais um poema conhecido do Camões aqui, mais um para a amada Dinamene. Reparem, né? Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma causa a dor que me ficou da mágoa, sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Reparem que é um soneto bem conhecido, a gente vê um soneto muito bonito de amor aqui, né? O eu lírico lamenta a morte da amada, essa alma gentil que partiu, morreu cedo, que agora está repousando onde? No céu, tá? Enquanto que o eu lírico ficou vivo na terra, mas triste. E essa amada, lembrem, a mesma Dinamene, né? E aqui a gente vê que o eu lírico, né, pede que a amada no céu guarde a memória do que se passou em terra, em vida, né, quando ela era viva, para ela não esquecer, digamos, do amor ardente que o eu lírico teve por ela, né? E reparem que os tercetos são bem construídos aqui, porque o que diz o eu lírico, né? E se ela ficar com o eu lírico magoada por qualquer coisa, o que o eu lírico faz? Ele roga a Deus e diz claramente que foi Deus que encurtou a vida dela. E aí o que faz o eu lírico? Que roga a Deus que Deus também leve ele para perto da amada, ou seja, né, que o eu lírico morra para ficar perto dela, tá? Por fim, cuidem aqui as antíteses, ó, alma, corpo, repousa, viva, cá, lá, né? Assento etéreo, que é o céu, né? E neste mundo, que seria a vida, o mundo terreno, né? Memórias, esqueças. Muito bonito aqui, né? Bom, mais um poema que a gente vai agora, né? Dizem, né, que é a paixão de Camões pela Dinamene de novo, né? O céu, a terra, o vento sossegado, as ondas que se estendem pela areia, os peixes que no mar o sono enfreia, o noturno silêncio repousado. O pescador aônio, que deitado onde com o vento a água se meneia, chorando o nome amado em vão nomeia, que não pode mais que nomeado. Ondas, dizia, antes que amor me mate, torna-me a minha ninfa, que tão cedo me fizestes à morte estar sujeita. Ninguém lhe fala. O mar de longe bate, move-se brandamente o arvoredo, leva-lhe o vento a voz que ao vento deita. Então, aqui o soneto acaba mostrando, né, digamos, uma natureza noturna, reparem, uma natureza calma, né? Temos céu, terra, vento, o mar. Reparem que as ondas estão se estendendo pela areia, os peixes estão calmos ali. Então a gente focaliza o mar, lembrando, né, que a Dinamene morreu afogada. E ali na areia dessa praia, digamos, está o pescador aônio, né? De modo figurado, o pescador de musas, o pescador de ninfas, tá? Que está ali deitado, triste, chorando, lamentando, falando o nome da amada, mas tudo em vão. Por quê? Porque a amada está morta, né? E reparem que ele está perto do mar, e quem morreu ali, lembrando, né? A Dinamene, né? E esse pescador pede então as ondas, né? Que antes dele morrer, ou seja, antes que o amor o mate, né? Que as ondas façam ele rever a ninfa dele. E a ninfa morreu cedo. Mas qual é a resposta, digamos, da natureza? Só um silêncio e uma indiferença, não há resposta, tá? Bom, aqui neste poema, o Camões, quando ele escreveu ainda, né, escrevia no tempo da Medida Velha ainda, as redondilhas dele, né, ele fez poemas sobre os rios. Só que aqui nós temos um soneto, que é uma medida nova, mas sobre o mesmo tema, sobre os rios, tá? E o Camões ele vai se basear no Salmo 137, que eu botei ali em cima, ó, estão vendo? Do livro de Salmos, que é o salmo aquele que mostra a tristeza dos exilados na Babilônia, que foram afastados de Jerusalém depois da queda de Jerusalém, tá? Então o Salmo 137 diz, ó, junto dos rios de Babilônia, ali nos assentemos a chorar, lembrando-nos de Sião. E lá em Sião, né, os deportados, digamos assim, de Judá, eles penduravam as harpas, eles cantavam, é o local deles, né? Quase como uma questão aqui da canção do exílio, por exemplo, né? Então, Babilônia seria o meu local de exílio
e Sião seria minha terra natal. Na minha terra natal, lá em Sião, eu cantava, pendurava as harpas e tudo mais, eu era feliz, mas agora que estão no exílio, na Babilônia, quem está ali, né, que botou eles no exílio, pedem a esses deportados que cantem aquelas canções cantadas em Jerusalém e tudo mais, né? Para eles se alegrarem ali. Só que eles estão presos, eles não querem, né? E aí eles acabam dizendo que não vão cantar canções de Deus numa terra estranha, numa terra de exílio, que eles não podem se esquecer de Jerusalém, da terra natal deles e tudo mais, e que eles vão sofrer castigos se cantarem felicidade numa terra estranha e tudo mais. E o Camões parte desse salmo para fazer esse soneto aqui, tá? Na ribeira do Eufrates assentado, discorrendo me achei pela memória aquele breve bem, aquela glória que em ti, doce Sião, tinha passado. Da causa de meus mares, perguntado me foi, como não cantas a história do teu passado bem e da vitória que sempre de teu mal has alcançado? Não sabes que a quem canta se lhe esquece o mal, ainda que grave e rigoroso? Canta, pois, e não chores dessa sorte. Respondo com suspiros. Quando cresce a muita saudade, o piedoso remédio é não cantar, senão a morte. Então, aqui nós temos, né, um eu lírico, tá, que vai contar isso aí para nós, né, que está assentado na ribeira ali do rio Eufrates, né, que é um rio importante da Ásia Ocidental, e ele está sentado ali, ele está discorrendo, pensando, se lembrando, ele chama a memória de um breve bem, de algo bom, de uma glória, mas que passou, que ele tinha passado lá em Sião, na terra dele, ou seja, né, Sião citado como um lugar bom, tá? Claro que biblicamente faz referência a Jerusalém, né, o local sublime, a terra prometida, tá? E aí alguém pergunta, né? A gente não sabe quem, mas alguém pergunta ali qual é a causa dos males, dos problemas do eu lírico, dos sofrimentos dele, né? E reparem, o que pedem para o eu lírico? Por que tu não canta, digamos, a história do teu passado, a história da vitória e tudo mais, né? Ou seja, quem está ali está instigando o eu lírico a falar, né? E aconselha, tipo, eu lírico, tu não sabe que quem canta os males espanta, né? Enfim, então quem canta esquece o mal, esquece a tristeza, mesmo que esse mal seja terrível, né? E qual é o conselho que dão para ele ali? Canta, pois, e não chores dessa sorte, né? Essa é a verdade, tá? A ideia de que cantar é algo positivo, que faz esquecer os problemas e tudo mais, né? Mas como é que o eu lírico responde? De forma totalmente adversativa. Ele responde suspirando que quem, digamos assim, né, quando cresce a saudade nele, qual é o remédio? É não cantar senão a morte. Ou seja, qual é o único tema possível num canto? A morte ali, tá? Vamos ao poema. Cá nesta Babilônia, ó, de novo, Babilônia alicerçado em referências bíblicas, tá? Babilônia e Sião de novo, ó. Cá nesta Babilônia, donde mana a matéria a quanto mal o mundo cria, cá onde o puro amor não tem valia, que a mãe que manda mais tudo profana, cá onde o mal se afina e o bem se dana, e pode mais que a honra a tirania, cá onde a errada e cega monarquia cuida que um nome vão a desengana, cá, neste labirinto, onde a nobreza, com esforço e saber pedindo vão às portas da cobiça e da vileza, cá, neste escuro caos de confusão, cumprindo o curso estou da natureza. Vê se me esquecerei de ti, Sião. Então, aqui de novo nessa questão, tá? O cá, que seria a Babilônia, o local ruim, onde o mundo está em desconcerto, tudo errado, e Sião seria o lado do bem, né? Então, o meu lírico diz que se encontra na Babilônia, que é visto como um lugar ruim aqui, né? Faz referência àquela passagem bíblica sobre o exílio dos judeus, a escravidão dos judeus ali, ou seja, um mundo em desconcerto, o mundo que foi profanado, né? Esse mundo mais materialista ali, onde não há amor, que a mãe não manda. E reparem muito o uso do advérbio cá, cá, advérbio de lugar. Cá é a Babilônia, né? Mostra onde o eu lírico tá? E nessa Babilônia, lembrando, né, quem é que impera ali? O mal, ou seja, o bem não entra. Quem é que triunfa ali? A tirania, tá? E nessa Babilônia, onde está o eu lírico, a nobreza vai roubando, tá? Por quê? Porque ela está ali paquerando o quê? A cobiça, a vilania. E como é que ele termina aqui ali naquela Babilônia, né, nesse local de, digamos assim, de caos, de confusão, o eu lírico está ali,
vivendo, né? Mas ele nunca vai se esquecer do quê? Da verdadeira pátria dele, que é Sião, né? Que referência aqui é Jerusalém, que é o local, a terra prometida, né? Ou também não se esqueçam, a gente pode interpretar a Babilônia aqui, de uma coisa mais biográfica, sendo Goa, lá na Índia, onde o Camões ficou, né? Enfim, 16 anos no exílio, e Sião, digamos, seria Portugal, porque não Lisboa, né? Mas lembrando que um dos temas do Camões também foi o desconcerto do mundo, onde os bons são prejudicados, os maus são premiados, ou seja, aquela. Por isso que o mundo está em desconcerto, uma inversão de valores, tá? Então não se esqueçam que Babilônia e Sião são aqui antíteses, né? Locais diferentes, tá? Um representando o bem e outro representando o mal. Bom, aqui mais um soneto que vai nos referir, vai nos remeter à história bíblica, tá? Ó, há 7 anos de pastor Jacó servia, tá? Então aqui o soneto, ele vai nos remeter a essa história bíblica do Jacó. O Jacó, lembrando, ele vê a Raquel. A Raquel era uma pastora de ovelhas, né? A filha do Labão. E o Jacó, esse Labão, era tio dele. Então ele vê a Raquel, que é a prima dele, né? E se apaixona por ela. Só que o Labão tinha 2 filhas, a Raquel, que o Jacó viu e se apaixonou, que era a mais nova, e ele tinha uma outra filha mais velha, que era a Lia. E aí o Jacó conversa com o Labão, ele vai na casa do Labão, fica um mês lá, né? E enquanto que o Jacó está ali na casa do Labão, ele quer trabalhar, né? E aí o Labão diz, não, eu vou te dar um serviço aqui, vou te dar um salário e tudo mais. E o que o Jacó diz? Ele está tão apaixonado pela Raquel que ele diz assim, olha só, não precisa me dar nada. Eu trabalho 7 anos, mas tu me dá a tua filha como esposa. A Raquel, a filha mais nova. E o Labão aceita, né? Pô, vai ter mão de obra agora, né? Por 7 anos, né? Enfim. E aí o Jacó, o que ele fez? O Jacó trabalhou por 7 anos, tá? Sem salário, digamos. E quando fechou os 7 anos, né? Porque ele trabalhava todo ano ali pelo amor que tinha pela Raquel. E tanto é então que os 7 anos se passaram assim rapidinho, né? Por quê? Porque o amor está fazendo essa coisa se movimentar. Só que passam 7 anos e o Jacó está esperando agora, digamos, receber a Raquel como esposa, que é a filha mais nova do Labão. Mas o Labão faz uma festa e não entrega a Raquel, que é a filha mais nova, entrega a filha mais velha, a Lia. E o Jacó pergunta, né? Tipo, por que tu fez aquilo comigo? Tu me enganou e tudo mais, né? E o Labão explica, olha, o costume daqui não é entregar a filha mais nova, mas sim a filha mais velha. Primeiro a filha mais velha antes da filha mais nova, né? E aí o que que diz o Labão? Ó, tu vai ter a noite de núpcias com a minha filha mais velha, né, a Lia, tá? E tu também vai poder receber a filha mais nova, o teu amor, a Raquel, mas tu vai ter que trabalhar para mim mais 7 anos, tá? E aí o Jacó também, depois da noite de núpcias, vai receber a Raquel, né? Enfim, vai ter que trabalhar mais 7 anos, aquela questão toda. Eu vou parar por aqui, né? Porque a gente vai pro soneto agora, tá? Mas já fiquem sabendo que é história bíblica aqui, tá? 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Bom, então o soneto ele resume essa história bíblica, né? Ou seja, o Jacó serviu durante 7 anos o Labão, o pai da Raquel, mas ele servia para um objetivo, né? Se casar com a Raquel, a bela Raquel. Só que depois dos 7 anos o pai vai dar outra filha, né? Que é a Lia, tá? E como é que ficou Jacó? Triste, né? Porque quem ele amava era exatamente a Raquel. E aí ele tem que servir mais 7 anos para ter a Raquel. E aqui reparem que o soneto diz que é tão grande a força do amor, tão forte esse amor que o Jacó sente pela Raquel, né? Que ele diz que trabalharia mais e mais anos por Raquel, mas qual é o detalhe final? Aquela questão toda, né? Que a vida é breve, a vida é curta. Bom, vamos para o poema Está o lascivo e doce passarinho. É assim, ó. Está o lascivo e doce passarinho com um biquinho as penas ordenando. O verso sem medida, alegre e brando, expedindo no rústico raminho. O cruel caçador, que do caminho se vem calado e manso desviando,
Na pronta vista a seta endireitando, lhe dá no estígio lago eterno ninho. Destarte o coração que livre andava, posto que já de longe destinado, onde menos temia, foi ferido. Porque o frecheiro cego me esperava para que me tomasse descuidado em vossos claros olhos escondido. Bom, então a gente vê aqui um beija-flor, um passarinho doce, brincalhão. Reparem que ele está num ramo, ele está com um bico despejando um verso sem medida, digamos um verso mais espontâneo, um verso sem regras fixas, né? Mas um verso alegre, bonito, calmo, né? Porém, essa alegria do beija-flor, essa liberdade dele vai ser quebrada agora por um caçador. E caçador, reparem, cruel, que é o frecheiro cego, né? Quem é que toca a flecha ali é o Cupido. Quem é que é o cego? É o deus do amor, o Cupido, né? E o Cupido vem quietinho, arruma a seta e lança essa seta contra esse beija-flor aí. E essa flecha acaba acertando o quê? O coração do passarinho. O coração que, segundo o poema, né, andava livre. E agora a gente sabe quem é que é esse beija-flor agora. Reparem, é o eu lírico que está se passando ali no poema por um beija-flor. E o eu lírico foi flechado, digamos assim, pelo Cupido. E o Cupido, claro, esperto, malandro, ficou esperando que é o melhor momento para atacar o eu lírico. E onde estava escondido o Cupido? Nos olhos claros da amada do eu lírico, tá? Bom, vamos a este poema aqui. A formosura desta fresca serra. Reparem. A formosura desta fresca serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, donde toda a tristeza se desterra. O rouco som do mar, a estranha terra, o esconder do sol pelos outeiros, o recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo ar a branda guerra. Enfim, tudo o que a rara natureza com tanta variedade nos oferece, me está, se não te vejo, magoando. Sem ti, tudo me enoja e me aborrece. Sem ti, perpetuamente estou passando nos mores alegrias, mor tristeza. Então, aqui a gente vê, né, um soneto dessa lírica amorosa camoniana aqui, né, em que o amor é algo que faz bem à alma. Logo, sem amor tudo é tristeza, tá? Então reparem que a serra é fresca, tem a sombra das árvores, que é boa, a caminhada perto do riacho é boa, ou seja, ali toda a tristeza não existe, porque a natureza é fonte de inspiração, digamos, né? É maravilhosa, é harmoniosa, tá? Só que nós temos ali o som do mar, o sol se pondo, reparem o dia terminando, os gados sendo recolhidos, a passagem do tempo, tudo é maravilhoso, novamente a natureza aqui bem perfeita, tá? Tem até um paradoxo ali, reparem a branda guerra das nuvens, ou seja, uma guerra branda, uma guerra calma desse movimento das nuvens. Como é que uma guerra vai ser calma, né? Fica uma coisa meio paradoxal aí, tá? Então a gente tem o eu lírico e a natureza. Tá aí o amor. Reparem o lamento do eu lírico. Não adianta a natureza ser bela, ser maravilhosa, ser variada, se o eu lírico não consegue ver a amada dele, tá? Como é que ele finaliza? Reparem, né? Sem amada, tudo enjoa ele, a vida fica sem sentido, ele se aborrece, ele lança até uma antítese ali, ó. Nas maiores alegrias, o eu lírico sente a maior tristeza. Ou seja, se eu tenho uma alegria toda da natureza, linda, maravilhosa, eu sinto triste, tá? Porque a natureza só vai ter esse sentido se tiver a presença da amada. Enfim, um poema que a gente tem que ter em mente três aspectos aqui, né? A natureza, o eu lírico e a amada. A natureza tá bem, o eu lírico tá mal, a amada não tá. Então, mesmo com um cenário tão lindo, tão maravilhoso, tá desarmônico ali por causa do eu lírico, certo? Bom, o poema Como Quando do Mar Tempestuoso, reparem, como quando do mar tempestuoso o marinheiro, laço e trabalhado, de um naufrágio cruel já salva nado, só ouvir falar nele o faz medroso. E jura que em que veja bonançoso o violento mar, e sossegado não entre ele mais, mas vai forçado pelo muito interesse cobiçoso. Assim, senhora, eu que da tormenta de vossa vista fujo por salvar-me, jurando de não mais em outra ver-me, minha alma, que de vós nunca se ausenta, dá-me por preço ver-vos, faz tornar-me donde fugi tão perto de perder-me. Então aqui o eu lírico, né, ele começa fazendo uma comparação, assim como um marinheiro cansado, fatigado, quando surge um mar e aquele mar tempestuoso, agitado, ele consegue se salvar, digamos, de um naufrágio, né? Só de ouvir falar, ele já fica com medo. E mesmo que ele veja um mar calmo, digamos, ainda assim,
ele volta para o mar porque ele está levado pelo interesse, pela cobiça, né? Pela natureza dele de ele ser um marinheiro, tá? De ter essa questão de marinheiro-mar, né? E reparem que nos tercetos, o eu lírico ele retoma essa comparação do marinheiro, mas para falar do que? Do amor. Por quê? Porque o eu lírico diz que assim como foge do mar tormentoso, né, para se salvar, do amor não é a mesma coisa. O amor não é como o mar, né? Por quê? Porque o eu lírico diz que nunca se esquece da amada, sempre retorna para ela, para ver a amada, mesmo que antes ele tenha fugido dela, né, por se perder nesse amor aí. Então, novamente aqui, o tema do amor, a mulher como um ente poderoso, né, no pensamento do eu lírico aqui, tá? Bom, aqui nós temos o poema, então, O Dia em que Eu Nasci, Moura e Pereça, ó. O dia em que eu nasci, moura e pereça, não o queira jamais o tempo dar, não torne mais ao mundo e se tornar, eclipse nesse passo o sol padeça. Luz lhe falte, o sol se lhe escureça, mostre o mundo sinais de se acabar, nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar, a mãe ao próprio filho não conheça. As pessoas pasmadas de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidem que o mundo já se destruiu. Ó gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. Então aqui a gente vê um eu lírico dizendo que está triste, desiludido totalmente com a existência dele, com o nascimento que para ele foi um dia amaldiçoado. Então ele está muito irritado, digamos, né, por ter nascido e de certo modo por ter vingado ali. E reparem que a gente tem enumeradas as causas aqui da infelicidade do eu lírico, né, ou seja, o erro que é ele ter nascido, né? Uma mãe que não deveria nunca dar luz a uma criatura dessas, né? Mas parece que ele está nos dizendo assim que a sociedade aceitou esse nascimento, né? Essa desgraça que surgiu ali. E como é que ele finaliza? Ele finaliza dizendo, né, que o mundo não deve se espantar, digamos, com outra coisa pior do que o nascimento dele, porque ali nasceu a vida mais desgraçada de todas, né? Claro que ele está usando aqui uma hipérbole, né? Lembrem, a hipérbole é exagero, tá? E vocês só cuidem, né, essa questão toda, tá, de figuras de linguagem. Ele utiliza paradoxos, anáforas, antíteses, hipérboles, tá? Aqui, por exemplo, ele está inspirado também na questão religiosa, né, bíblica, no livro de Jó, ou seja, esse soneto mostra também esse desconcerto do mundo, mas agora num campo assim do eu lírico extremamente pessoal, individual, subjetivo, psicológico, tá? De vós me parto a vida em tal mudança. Vamos a este poema então, tá? De vós me aparto a vida. Em tal mudança sinto vivo da morte o sentimento. Não sei para que é ter contentamento, se mais há de perder quem mais alcança. Mas dou-vos esta firme segurança, que posto que eu me mate meu tormento, pelas águas do eterno esquecimento segura passará minha lembrança. Antes sem vós meus olhos se entristeçam, que com qualquer outra coisa se contentem. Antes os esqueçais, que vos esqueçam. Antes nesta lembrança se atormentem, que com esquecimento desmereçam a glória que em sofrer tal pena sentem. Bom, aqui é um poema, né, que o eu lírico, reparem, né, que ele está dando adeus à vida, está se apartando dela, ele sente que ele está morrendo. E aí vem a dúvida, né? Será que o contentamento não é apenas uma forma, digamos, de se perder o que se alcança? Olha só que legal essa questão filosófica também, né? E mesmo que morra esse drama, esse tormento do eu lírico, né? Ainda que haja esse esquecimento, ele diz que a amada ainda vai se lembrar dele, né? Então aqui ele joga com as antíteses. Então vendo que esses negritos que tem no poema não existem no original, eu coloco, né, para chamar a atenção para alguns detalhes, né? Enfim, a quem ele se reporta, as antíteses muitas vezes, né? Então ele está jogando com antíteses, reparem como tem aqui muito essa questão de esquecer e lembrar, né? E ele diz, né, que sem amada o eu lírico fica triste, mas antes ficar, digamos, triste do que ter que ver outra mulher, tá? E aí como é que ele finaliza, né, que realmente é melhor ser lembrado do que ser esquecido, mesmo que seja um amor sofrido. Reparem aqui o neoplatonismo de novo acontecendo, tá? Bom, outro poema muito conhecido dele, o Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, tá? Reparem. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades.
Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, enfim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mor espanto, que não se muda já como soía, como antes, né? Então aqui é um poema que eu gostaria que vocês ficassem muito ligados nele, tá? Por quê? Porque o eu lírico aqui está fazendo uma filosofia sobre a passagem do tempo, a mudança, a transitoriedade da vida, ou seja, nada é constante, tudo é inconstante. Por quê? Porque a natureza, todo mundo sabe, é cíclica, ou seja, o mundo todo, como ele está dizendo, é composto de quê? De mudança. E nessa transitoriedade a gente está vendo sempre o que? Novidades, mas diferentes, onde na esperança a gente guarda na lembrança o mal, as mágoas, né? E o que sobra do bem? As saudades, né? Se alguma saudade houve, ele chega a botar entre parênteses ali. Então reparem que há mais pessimismo aqui do que otimismo, né? E nos tercetos ali, nós também temos de novo essa questão da passagem do tempo. Reparem que antes era um chão verde, tipo primavera, né? Antes foi um chão de neve, tipo inverno. E o eu lírico volta para juntar tudo isso e falar das emoções, né? Ou seja, o que era um canto doce virou o que é um choro, o que era alegria virou tristeza, tá? E como é que ele finaliza, né? Que nesse mudar todo dia, ou seja, esse mundo sempre em transitoriedade, o eu lírico nota uma mudança que causa muito espanto nele, que não se muda já como antes, tá? Continua se mudando, mas não tanto como antes. Muito bonito, né? Que ele vai filosofando sobre a passagem do tempo aquele ali, né? Reparem agora esse seguinte soneto. Passagem do tempo de novo, ó. O tempo acaba o ano, o mês a hora, a força, a arte, a mãe, a fortaleza, o tempo acaba a fama e a riqueza, o tempo mesmo tempo de si chora. Tempo busca e acaba o onde mora qualquer ingratidão, qualquer dureza. Mas não pode acabar minha tristeza enquanto não quiserdes vós, Senhora. O tempo claro o dia torna escuro, e o mais zedo prazer em choro triste. O tempo a tempestade em grã bonança, mas de abrandar o tempo estou seguro, o peito de diamante onde consiste a pena e o prazer desta esperança. Reparem que aqui nós temos um soneto também sobre o desconcerto do mundo, a passagem do tempo, né? O drama do homem do renascimento, ou seja, a brevidade de tudo, da vida, ou seja, nós vamos morrer, né? Não se esqueçam também que ali nós temos muitas doenças, uma medicina nessa época pífia, uma expectativa de vida extremamente baixa, só que ele usa essa transitoriedade num tom filosófico, ou seja, tudo vai acabar o ano, o mês, a hora, ou seja, o tempo, mas também acaba o quê? A nossa força, a nossa arte, o nosso talento, a nossa mãe, a fortaleza, ou seja, as ideias, o talento, o dinheiro, a fama. O tempo chora de si mesmo, como está dizendo ali, o tempo passa por tudo, muda tudo, acaba com tudo, né? Só que o tempo acaba também com coisas boas, mas também acaba com as coisas ruins, como ele diz ali, com a ingratidão, por exemplo, né? Então o eu lírico reflete sobre essa passagem de tempo, filosofa, né, sobre, mas também a questão amorosa, ou seja, o tempo não consegue acabar com a tristeza, por quê? Porque essa senhora aqui, a amada dele, não quer ver ele, não quer, né? E reparem que ele segue falando da passagem do tempo, da inconstância, ou seja, termina o dia, obviedade, vem a noite. Depois do riso, pode vir o choro, né? Depois da tempestade, a bonança, a calmaria, né? O sossego. Então reparem aqui as antíteses de novo, dia, noite, alegria, tristeza, tempestade, bonança, tá? E como é que finaliza o eu lírico? Ele está muito ciente dessa passagem do tempo, que os estragos que causam, as mudanças que faz, só que o peito dele diz que dá blindado, ou seja, um peito duro, um peito de diamante, onde ali permanece a pena, né, a arte do poeta, digamos, em escrever e também a esperança, que seria algo que não morreria com o eu lírico, mesmo que o poema diga que o tempo acaba com qualquer dureza, digamos, né, porque o eu lírico acha que pode vencer o tempo nesse sentido aqui. Muito bonito também, tá? Bom, então aqui falei dos 20 sonetos, tá? Eu vou rapidamente mostrar para vocês como é que se faz a escansão ou metrificação, tá? Tu tem duas regras e uma que não é regra. Tu tem três coisas a fazer, duas são regras, tá? A primeira, eu quero chegar nas 10 sílabas poéticas, tá? Então eu peguei ali só um quarteto, tá?
que eu vou fazer num primeiro momento? Eu vou separar as sílabas do verso. Todo mundo estudou língua portuguesa, todo mundo sabe separar as sílabas, tá? Então como é que fica? Busque amor, novas artes, novo engenho. Eu vou passar o próximo slide e vou marcar, tá? Então o que eu fiz? Repare, separei as sílabas. Só que eu estou dizendo que são 10 sílabas. Se vocês olharem, na separação primeira deu 13 sílabas. No segundo, 12, outro 12 e outro 12. Vocês não podem fazer simplesmente uma regra, estão vendo? São 3 detalhes a fazer. Quem faz a primeira vai dizer que tem 13 sílabas. Aí vocês vão dizer assim, tá, e cadê os decassílabos? Não, são 13, 12, 12, 12? Como assim? Por quê? Porque aqui é só separação silábica da língua portuguesa. O que eu estou querendo fazer é separação silábica, a separação, a metrificação poética, tá? Então aqui eu tenho 13, 12, 12, tá? A primeira coisa que eu faço, separo as sílabas, tá? Muito bem, separei. Eu tenho um número. Esse número quase sempre não é a resposta ainda, tá? Segundo, o que eu vou fazer? Eu vou marcar a sílaba tônica da última palavra, tá? Reparem, qual é a última palavra do verso primeiro? Engenho. Esquivanças, esperanças e tenho. Qual é a sílaba tônica de engenho? Engenho, ou seja, o G. Esquivanças, esperanças, tenho. Reparem que quase sempre que a maioria na língua portuguesa é paroxítona, então é grande a chance de ser uma paroxítona. Então os poetas, olha a regra, os poetas só contam até a sílaba tônica da última palavra do verso. Sendo paroxítona, vai sobrar uma sílaba, e aquela sílaba eu vou negar na contagem, porque eu só conto até a sílaba tônica. Então, se antes eu tinha 13, e está sobrando aquele NHO, o SAS e o NHO, aquilo eu vou cortar, estão vendo embaixo ali que eu diminuí. O que antes eram 13, virou 12. O que antes eram 11, virou 12, virou 11, tá? Só que eu tenho mais uma coisinha ainda para fazer para encerrar, certo? Que é a erisão. A erisão não é regra, pessoal, ela é subjetiva, tá? Entendam, eu posso dizer para alguém assim, ó, te espero, e falar isso aí em 4 sílabas, ó, te espero, mas eu posso usar isso numa erisão e dizer te espero em 3. Quando tem vogal mais vogal, é comum fazer uma união, porque esta união é fonética, é a nossa fala que indica, tá? Então, por exemplo, eu não vou falar te espero, eu vou falar te espero. Te espero. Então, aqueles 2 es do te espero, aqueles 2 es juntos formam um som só que vira um i. E é isso que eu vou achar aqui, tá? Reparem, eu não vou dizer busque amor, eu digo busque amor, novas artes, no vem. O O nem é pronunciado, eu digo no vem engenho. Então, quando eu tenho essas ligações, eu vou diminuir. Reparem que antes o que era 2 ali, que, e o A vai virar uma só. Reparem embaixo, para matar-me para matar-me e novas, aquele 2 Es ali viram um E só. Que não pode tirar-me-as, virar uma só. Que mal me tirará o que eu. Quando tem esses 2 Es ali, é muito rápido tu juntar num só. Então isso é erisão, tá? Então a erisão, a partir de agora eu faço uma nova contagem. Reparem, ó. Busque amor, novas artes, novem, gen e paro aí. Por isso que eu chego em 10. Então não é fácil, Eu estou fazendo aqui uma forma muito mais brusca de mostrar isso para vocês, mas não se esqueçam, no canal tem um vídeo completaço sobre como eu faço a metrificação em qualquer poema, tá, pessoal? No caso do Camões, basta vocês saberem que todos eles são sonetos, seja forma fixa, com rimas que vão variando, vocês vão ter que lembrar das rimas, né? Só ver, cada palavra que acontecer diferente, final é uma letra, tá? Basicamente é sempre nos quartetos A e B, e nos tercetos pode ser CDE, CDC, enfim, depende, né? E são versos decassílabos, tá? Finalizando aqui, inscrevam-se no canal Leituras Obrigatórias, tá? Deem o like aí, compartilhem e vamos lá, pessoal. Boa prova a vocês!